e pergunta a ele se ele se atreve a aceitar o desafio. Diante dessa proposta, ele aceita a luta e pede a ele que marque o dia e a hora do confronto. O professor diz a ele que se ele tem coragem, eles se encontrarão daqui a 3 dias no estádio de artes marciais Shengrong. Após isso, ele se retira, acreditando ser superior. Shao questiona por que ele aceitou o desafio. Ele responde que ele não deve se preocupar, pois verá o que ele tem na manga. Mas enquanto eles estão saindo, o mestre dá uma missão ao seu discípulo loiro, durante a aula. No horário de aula, o melhor amigo de Feng se aproxima dele e diz que um dos colegas de classe está convidando toda a turma para jantar. Ele pergunta se ele irá, mas como era uma refeição gratuita, ele não podia recusar. No entanto, seu amigo diz que assume que o cara irá atrás dele, então o aconselha a ter cuidado. Feng responde que não tem medo dele, e por trás, o cara que roubou sua ex e a ex de Feng estão sorrindo de forma maquiavélica. Nesse momento, o celular de Feng toca, então ele atende e pergunta quem é. Xiaoxi responde que é ela, e diz que está ligando para informar que encontrou todas as ervas para a medicina. Ele a reconhece como alguém muito rápida, e ela comenta que é uma questão de vida ou morte para o avô dele. Então eles não podem mais atrasar, e pede para ele se dirigir logo para fazer a medicina. Ele informa sua localização, e ela agradece antecipadamente. Feng pede a seu amigo para pedir 3 dias de licença para ele quando Xiaoxi chegar. Ele sai da sala de aula, e seu amigo pergunta para onde ele está indo. Ele apenas responde que tem algo importante para fazer. Depois, no jardim da família Wang, onde Xiaoxi informa ao avô dele que Feng chegou. Ying o recebe com grande emoção, e o velho agradece a Feng por ter vindo ajudar. Feng diz que é apenas seu trabalho e que já havia prometido. Em seguida, Xiaoxi quer apresentar seu pai e seu tio a Feng, para que eles não sejam estranhos. O pai de Xiaoxi comenta que correu para aquele lugar quando ouviu dizer que um médico poderia ajudar seu pai. O mais baixo se apresenta como Chaos e como professor de Wang Ying, e então ela traz um carrinho com todas as coisas que ele pediu. Ele fica surpreso ao ver que tudo estava lá. Sem perder tempo, ele começa a preparar a pílula. Feng leva a pílula para um caldeirão, mas meio cansado, reflete que essa pílula é de baixo nível no mundo imortal, embora deva ser capaz de lidar com todas as doenças mortais na Terra. Mas ele está ficando sem tempo e precisa terminar isso e se preparar para sua luta em 3 dias. Então, ele leva a pílula para o velho, e o filho do velho se surpreende ao ver que tantas coisas se tornaram tão compactas. Ele pergunta se algo assim poderia curar o câncer de pulmão de seu pai, e Feng responde que, embora não seja muito bonito, funciona muito bem. Então pede ao velho para engoli-la sem pensar muito. Mas o velho se pergunta se aquela pílula realmente pode ajudá-lo. Embora não tenha nada a perder, ele a toma, porém, é tão forte que ele vomita sangue. Então Xiaoxi vem ajudá-lo e alerta o filho do velho, que ameaça Feng para não deixá-lo sair impune se algo acontecer ao pai dele. Mas Feng responde com um sorriso e confiante que são apenas os efeitos do medicamento, então eles não devem se preocupar, pois é o sangue que está nos pulmões há anos. No entanto, o velho se sente aliviado e tranquilo, e comenta que estavam errados sobre Feng, pois agora ele se sente melhor. Seu filho e o mestre de Ying estão chocados. O mestre analisa o velho e descobre que ele realmente está curado, e vários órgãos em seu corpo que haviam envelhecido foram rejuvenescidos. O filho do velho se curva para Feng e pede desculpas por ofendê-lo, e ele responde para não se preocupar, pois só espera que o Sr. Wang melhore. Em seguida, Xiaoxi leva Feng pela mão e olha para ele ternamente, agradecendo-o pelo que ele fez por seu avô, já que ele o curou do câncer. Por sua vez, o filho do velho o convida para jantar em sua casa para agradecê-lo pelo que ele fez por eles. No entanto, ele recusa o convite, embora agradeça, alegando que tem algo de muita importância para resolver. Dirigindo-se a um abismo de cachoeiras, onde Feng medita enquanto a água da cachoeira cai sobre ele, em um certo ponto ele grita refinamento, e depois levanta as mãos dividindo a água com sua energia. E ele exclama ter alcançado perfeitamente o domínio do corpo dos 9 céus. Então, ele deve aproveitar o momento para construir as bases. Quando Feng medita novamente, cria uma energia que o cobre da água que cai, comentando sobre cada parte do corpo dos 9 reinos, para poder voltar à terra das fadas. Então começa a sentir dor, porque partes de seu corpo estão sendo rasgadas, mas ele consegue completar as bases com sucesso. No entanto, ele se pergunta sobre o tipo de construção que acabou de obter. Bem dentro dele, havia um núcleo muito diferente, porque, segundo ele,
aquele fluxo constante de aura, poderia ser uma espécie de construção de base para os recém-nascidos. Então, à medida que ele terminava o renascimento, sua base tinha alguma mutação. Ele afirma que seu Deus o ajudou em sua mente. Então ele analisa que após aquela base, ele desbloqueou o poder oculto dos 9 reinos. Ele exclama animado que conseguiu completar o primeiro nível da técnica de domínio do corpo dos 9 céus. Agora ele tem o braço direito de um Qinlin. Seguindo isso, ele decide testar seu novo poder, comentando que não tem dúvidas de que vencerá aquele mestre na próxima luta. Os 3 dias passaram e ele vai para o local combinado da luta, acompanhado de seu melhor amigo e Shao. Ao chegar, Feng comenta que é um grande palco, mas Shao fica surpreso ao ver tantos patrocinadores, e seu amigo fica surpreso ao ver tantos jornalistas. Feng pensa em usar todo aquele teatro para promover sua própria escola. Nesse momento, o mestre chega com o rapaz loiro abrindo caminho, e então o mestre, com um rosto enlouquecido, se aproxima dele e provoca, dizendo que não achava que ele estaria tão cedo ali. Ele espera que Feng esteja pronto, e Feng responde que com certeza tem muita confiança para montar todo aquele teatro. Então insiste em começar. O mestre o convida a subir para a plataforma de batalha, e uma vez lá, o mestre faz um discurso de boas-vindas ao torneio, agradecendo a todos por dedicarem seu tempo, e anuncia que essa competição será ainda mais emocionante. Quem vencer receberá um prêmio de 100 mil yuan, o que deixa Feng feliz, pois ele ficará com muito dinheiro. Então, uma líder de torcida vestida de coelho toca um gongo e pede a ambos que assinem um contrato que será de vida ou morte, no qual ambas as partes não serão responsáveis por qualquer dano causado a ambas as partes. Assim que assinam, a garota toca o gongo novamente e exclama que oficialmente começa a luta. Ambos se preparam para a luta, liberando parte de sua energia. Os discípulos do mestre começam a torcer por ele e o encorajam a derrotar o pequeno estudante, enquanto tentam zombar de Feng, afirmando que ele não terá um final feliz. O mestre, sendo benevolente, decide deixá-lo atacar primeiro, pois ele é mais jovem, para que as pessoas não possam dizer que a luta não foi justa. No entanto, Feng o provoca, afirmando que o deixa atacar primeiro, antes que um estudante do ensino médio o derrote e o deixe envergonhado, para que ele não possa mostrar o rosto novamente. Então o mestre sorri com raiva e alega que será o vilão pela primeira vez e começará com um aquecimento. Ele parte para o ataque, mas Feng levanta o punho e faz o mestre recuar, também mencionando que confirmou que ele era um artista marcial, embora agora ele seja mais forte do que da última vez. Feng começa a se sentir orgulhoso e pergunta a ele se não acha isso incrível. Mas o mestre faz pouco caso, afirmando que agora ele lhe mostrará a diferença entre os dois, liberando toda a sua força e lançando o ataque. Porém, Feng desvia o golpe e contra-ataca com um golpe no abdômen, fazendo-o voar pelo ar. Seus alunos ficam alarmados e tentam ajudá-lo, mas ele grita para que não intervenham, a menos que ele ordene. O mestre comenta que o subestimou e que é sua culpa por não levar a sério. Feng zomba quando perguntado se ele ainda não está satisfeito, e a provocação faz o rapaz rir, mas ele continua no ataque, lançando um jato de água desviado que o atinge nas costas com tanta força que assusta seus amigos, que perguntam se ele está bem. Ele responde que está perfeitamente bem, que aquele ataque não lhe causará grande dano, mas o mestre aproveita aquele segundo de distração para lançar o ataque, cercando-o em alta velocidade. Feng responde que ele não conseguirá vencê-lo na agilidade, então os dois lutam em alta velocidade, a ponto de ninguém conseguir acompanhá-los, reconhecendo que são muito bons. Mas quando a batalha de velocidade termina, o mestre está todo inchado e machucado no chão, deixando todos chocados. Depois disso, ele tenta acabar com o mestre no chão, zombando de sua família de artes marciais e insultando-a. Mas antes que possa acertá-lo, um velho para o braço de Feng e afirma que já chega.